Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu YouTube. Hoje quero ensinar algo extremamente útil e importante para quando você estiver operando o mini índice, que é fazer a leitura do IBOV, das regiões de importância do IBOV, para tomar uma decisão nas suas operações no mini índice. Se você está começando agora no mercado, se você ainda não tem muito conhecimento de como funciona o mini índice e o IBOV, o Ibov ele representa uma cesta das principais ações do mercado brasileiro. Dentre elas estão Petrobras, Vale, os bancos, enfim, várias ações que têm uma representatividade dentro da Bolsa do Brasil. E o mini índice nada mais é que um derivativo do qual você pode operar esse valor do Ibov. Então, eu não consigo efetivamente operar o Ibov, eu opero o mini índice que deriva do Ibov. E dessa forma, o mini índice ele acaba representando, né, acaba replicando as movimentações que o Ibov faz. Então, quem manda, né, no ativo é o Ibov, só que o mini índice ele acaba acompanhando essas movimentações do Ibov, porém existem alguns momentos, algumas diferenças que são importantes que eu quero ensinar nesse vídeo para você. Inclusive, aconteceu uma situação dessa hoje e também nos últimos dias que eu vou mostrar para você. Então fica aqui nesse vídeo, compartilha com quem precisa ter acesso também a esse conteúdo, e depois no final comenta o que você achou, se você já faz esse tipo de leitura ou ainda não, beleza? Vamos analisar o contexto do dia de hoje, porque daí eu vou trazer para a leitura do Ibov e vai ficar um pouco mais fácil de você entender. Hoje é dia 23/6 e já no Morning Call eu havia mostrado para o pessoal da sala ao vivo que o índice, na sexta-feira de semana passada, havia feito um movimento de queda muito forte, acabou chegando aqui ó, numa região de 61%, que 61% ó, desse movimento de alta. Percebe que o mercado subiu, corrigiu 38%, 50%, 61%. Até aproveitando só, dá um aviso se você ainda não conhece, não sabe como trabalhar com Fibonacci ou ainda o que eu estou falando aqui é muito avançado para você, fica a indicação no meu curso Start, que é o meu curso para quem está começando do zero e não tem conhecimento algum no mercado, ou para aquelas pessoas que já tiveram um contato com o mercado mas ainda não tem uma segurança de fazer uma leitura como essa que eu vou passar aqui para vocês. Qualquer coisa, me chame ali no Instagram que eu te passo mais informações de como funciona o curso Start. Então, o mercado havia corrigido e buscado essa retração de 0,61% de toda essa pernada de alta. E aqui até, ó, mais uma coisa que eu ensino dentro do curso Start são as estruturas de mercado, que são basicamente movimentações que o preço faz e que nos passam a informação de que algo na sequência pode acontecer. E que estrutura é essa? Basicamente de um triângulo descendente. Se a gente pegar aqui, ó, a região dos fundos, né, com esses topos aqui, ó, a gente nota que o mercado estava fazendo um triângulo descendente, que no dia de hoje foi rompido, fez pullback pós-rompimento e deu continuidade para a queda depois da ativação desse triângulo descendente, tá? O que é importante falar, galera? Quando o mercado estava testando essa região de suporte, pelos 60 minutos, além do 61% de retração, nós tínhamos uma média de 500 passando aqui, ó. Por isso que eu orientei o pessoal da sala, eu falei, ó, o cenário dos 60 minutos está para a queda, né? As médias estão alinhadas, mas a gente tem que aguardar um pós-rompimento dessa região, porque como é que eu vou vender na cara de uma região que tem três travas diferentes para compra? É complicado. Dá para vender? Até dá, mas existe um risco maior de ser estopado. Por isso eu falei, vamos aguardar o pós-rompimento dessa região, que se ele fizer, vai desenvolver um bom movimento para continuidade baixista. E assim ele fez de certa forma, né? Ele entregou aqui o movimento reto e aí depois fez o pós-rompimento e caiu mais um pouco. Porém, vamos supor que por algum motivo você estava olhando 2 minutos e tudo mais, enfim, você arriscou uma venda aqui e você de fato pegou esse movimento de queda. Muitas das vezes, quando a gente tem uma retração de 61% que ela é rompida, e aqui de novo, estou contextualizando para que vocês entendam a correlação ali com o Ibov, tá? Eu já vou chegar lá no Ibov. Então, quando você tem uma retração de 61 que ela é rompida, que o mercado nos sugere? Que ele vai buscar a próxima retração, que é a retração de 76%, né? Então, por exemplo, aqui ó, o mercado rompeu a retração de 38%. O que ela faz?
buscou aqui, ó, a retração de 50%. Assim que ele rompeu a retração de 50%, ele fez o quê? Buscou a de 61. E o mesmo aqui, né? Rompeu a retração de 61, vai buscar a retração de 76%. Então era esperado isso. Só que quando a gente joga isso daqui lá no Ibov, no gráfico do Ibov agora, a gente observa que se eu traçar o mesmo Fibonacci que eu tracei ali no índice, considerando esse fundo do dia 9, topo aqui do dia 16. Vamos lá ver no índice, ó. Fundo do dia 9, topo do dia 16. Percebe que o índice replica as mesmas movimentações lá do Ibov. A gente observa que aqui no Ibov o mercado buscou uma retração de 61% com um pivot point aqui, ó. Tá vendo que tem um pivot point, ó? Eu tô aqui pelos 60 minutos. E olha que horas que ele buscou essa retração aqui, ó, junto com o pivot point, ó. Ele buscou aqui por volta das 11h05, né? Foi o fundo, o menor fundo que ele fez, e aí entrou a correção, né, do movimento. Pô, Samuel, mas o mercado lá no índice já havia rompido no índice a retração de 61, ó. Percebe que a retração de 61 está aqui, ó. Percebe? Então aqui está o primeiro ponto que eu quero chamar a atenção de vocês. Muitas das vezes vai acontecer do índice romper uma retração antes do Ibov, ou vice-versa. Às vezes o Ibov rompe uma retração ou busca uma retração antes do índice, que é o próximo exemplo que eu vou mostrar. Só que o que a gente precisa ter noção? O índice ele deriva dos movimentos do Ibov. Então, o fato do índice ter rompido esse 61 e desenvolvido esse movimento de queda é muito bom, né? Beleza, estamos vendido e tal, tá dando gain, ok. Só que a hora que o Ibov chegar no 61% lá, é importante que eu fique atento, porque provavelmente se o Ibov defender lá no 61, o índice vai defender junto. E dito e feito, olha o que aconteceu exatamente às 11h05 aqui no índice, ele fez mínima e entrou uma correção aqui no índice, né? Hoje foi um dia que o Ibov acabou aqui rompendo essa retração de 61 com o pivot point. Porém, a galera que já me acompanha aqui faz tempo sabe que o 61 e o pivot point normalmente é um ponto extremamente relevante que trava e muitas das vezes até pode inverter o preço. Hoje, beleza, acabou rompendo, ok, faz parte, né? Mas não é necessariamente comum isso acontecer. Então, no exato momento que eu estava vendido, por exemplo, nesse candle, como eu mostrei para vocês, né? Vamos supor que eu vendi aqui, ó, nesse pullbackzinho que o mercado fez. A hora que eu visse que o Ibov chegou no 61 com o pivot point, eu tinha que fazer uma parcial no índice ou sair da posição, se fosse o caso. Porque aqui, como eu falei, era um ponto muito importante de trava que poderia entrar uma correção maior ou até uma inversão do mercado. Se a gente esconder aqui, ó, os gráficos que apareceram na sequência, a gente observa que o mercado estava bem afastado. Não estava muito, né? Mas ele estava afastado da média móvel de 9 dos 60 minutos. E quando ele faz aqui essa barrinha ignorada, fazia total sentido entrar uma correção para pelo menos buscar essa nova. E aí, se você fica vendido lá no índice, você vai ver o mercado voltar tudo na tua cara e às vezes até te estopar. Então, quando você estiver posicionado no índice e você vê que o Ibov está chegando numa região de interesse, ou chegou na região de interesse, fica atento para fazer parcial no índice. Ou sair da operação, dependendo do caso. Né? Se eu tivesse pego essa venda, é que eu acabei não pegando, né? Eu fiquei aguardando o pullback, como eu falei para vocês aqui no índice, eu acabei não pegando essa venda aqui. Mas se eu tivesse vendido e eu visse que o Ibov chegou lá no 61, eu, assim, sem dúvida alguma, teria encerrado a posição. E percebe que até, ó, o índice, ele depois veio no 76% aqui. Só que antes, ele fez a correção aqui, ó, que o Ibov fez lá no 61 com o pivot point, tá? Depois, obviamente, deu gatilho de venda, né? Poderia ter vendido o índice aqui com o stop aqui em cima, né? E aí pegar essa continuidade da queda. Mas eu queria focar mais nesse primeiro movimento. Vou trazer um outro exemplo que agora vai evidenciar algo ao contrário do que aconteceu. O Ibov chegou antes do que o índice na região de interesse. Vamos pegar aqui o índice no dia, uns dias atrás, aqui, ó. Se eu pegar o índice com relação a esse movimento de queda aqui, ó, só apagar esse fibo. Então, o índice caiu, fez fundo, corrigiu.
né? Se eu pegar um fibro de retração dessa mínima com essa máxima, eu observo que o índice quase buscou a retração de 0,61% aqui, ó, por muito pouco que não tocou, né? Agora vamos traçar esse mesmo Fibonacci no Ibov. Vamos pegar aqui, ó, 60 minutos do Ibov, pegar esse fundo com esse topo aqui, ó. Olha lá o Ibov. Quem precificou esse movimento de queda primeiro foi o Ibov. Tá vendo? Então, se eu estou de olho no índice e estou aguardando, e estou aguardando o índice buscar esse 0,61% para eu colocar uma venda aqui, eu ia ficar chupando o dedo. Porque quem precificou primeiro foi o Ibov. Ó. Nesse caso, quando eu visse que o Ibov já estava tocando no 61, por mais que o índice não pegasse no 61, eu poderia ter arriscado uma venda aqui nesse 50%. Ó. Tá vendo? Poderia ter arriscado uma venda aqui. Se estopasse, de repente, pegaria de novo no 61 do índice daí, né? Que daí talvez o Ibov estaria testando 76% lá. Por isso que, de novo, tá? Quem manda na parada é o Ibov. O Ibov chegou numa região de interesse, atenção no índice, porque provavelmente pode acontecer do índice ou não buscar a região de interesse, como foi o caso aqui, ou então a região de interesse, né, do índice, pelo índice, como foi, né, nesse exemplo de venda aqui, que era o 0,61% que estava aqui embaixo, já foi rompida, só que a hora que o Ibov chega lá, ele trava o índice que já havia rompido aquela mesma região de interesse anterior. Beleza? Então, é isso que eu queria falar para vocês. De novo, se esse conteúdo é muito avançado para vocês, se você ainda não entendeu muito o que eu falei, me chama lá que eu posso te ajudar através do curso Start. Curso para quem está começando do zero até um nível intermediário para avançado, no qual eu vou te ensinar a operar no mercado da maneira que eu e que o Adriano operamos. Beleza? Até a próxima. Compartilha esse vídeo e deixa aqui teu comentário o que você achou desse tipo de leitura. Valeu!